743. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso podcast chamado Metrô 743. E a gente vai começar o tema de hoje com um tema bem animador, bem empolgante para o primeiro episódio do nosso projeto. E o tema é: somos um fracasso? E aí, meu companheiro Lucas, tudo bem com você? O que você acha? Somos um fracasso? Sem dúvida, Bruno. Eita. Sim, eu acho que somos um fracasso e a melhor coisa que poderíamos fazer pelas nossas próprias vidas é justamente sermos um fracasso. Mas calma que eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. É, porque eu já fiquei um pouco assim, nossa, caramba, somos um fracasso com toda certeza. Com toda certeza, mas não em todas as áreas. É, a nossa vida em geral, ela se expande para várias esferas, né? Nós temos uma vida profissional, temos uma vida social, temos uma vida sexual, temos uma vida familiar. E é muito difícil você encontrar alguém que seja um sucesso absoluto em todas essas áreas. Até porque o próprio conceito de sucesso, né, Bruno, ele é um tanto quanto questionável, porque o que é o sucesso? O sucesso, ele é aquilo que você determina para você mesmo como uma meta pessoal, ou o sucesso é aquilo que a sociedade ela tenta impor para você como sendo um ideal de vida, que por ser um ideal de vida que deveria ser cumprido por todos, é um ideal de vida que não pode ser cumprido por ninguém, né? Então, nesse sentido, fracassar sob o ponto de vista de não cumprir aquilo que a sociedade espera de você, mas cumprir aquilo que você tem para si mesmo como uma meta de vida, eu acho que sim, você pode ser um fracasso perante a sociedade e ser um sucesso absoluto perante a tua própria consciência, que na verdade é o que vai importar no final das contas, né? O que Com você acha, certeza. Bruno? Cara, assim, eu concordo plenamente e eu acho que a gente cresce num sistema tão opressivo, culturalmente falando, ou opressor, tão culturalmente falando, que assim, a gente talvez leve a vida inteira, ou alguns indivíduos talvez nunca consigam separar essa questão do sucesso pessoal, como eu me sinto, com aquilo que a sociedade espera da gente, né? Porque assim, a gente nasce e aí putz, a gente nasce, não sabe falar, não sabe pensar direito, só as funções básicas. A gente já nasce com um nome completo, a gente já nasce com um endereço, a gente já nasce com a nossa família colocando uma tonelada de expectativas na nossa vida, né? Aposto que as nossas famílias já pensavam quando a gente nasceu, putz, o que será que ele vai ser? Que curso que ele vai fazer? Que profissão que ele vai ser? E assim, cara, uma tonelada de expectativas sobre a gente começa desde quando a gente nasce, e isso perdura no mínimo, pelo menos, claro, se tratando ali de um núcleo familiar, claro, em diferentes níveis de estruturação, mas minimamente estruturado, é, um tipo de doutrina, né, para a gente poder dizer assim, de expectativas. Então, a gente vai para a escola, e aí, quem que tem sucesso na escola, né? É quem tem nota boa. Exato, exatamente. Aí, beleza. Putz, você tirou uma nota ruim, caramba, teu mundo cai. Aí você É, pensa na punição que você vai receber por isso. Aí com você certeza. pensa. Pode falar. Essa questão da nota, perdão interromper, mas essa questão da nota eu acho que é um ótimo exemplo que você coloca, porque assim, vamos supor a média de uma determinada escola ou faculdade que seja, vamos supor 7, uma nota 7, e você tira uma nota 6. Talvez pelo ponto de vista fundamentalmente numérico e quantitativo, que aliás é um sistema em si fracassado de avaliar os outros, Com certeza. né? É um sistema completamente fracassado, mas que eu acho que as pessoas que fazem a gestão disso ainda não se deram conta do fracasso ou não admitem o fracasso desse sistema profundamente Sim. arraigado nas nossas escolas e universidades. Mas, enfim, sob o ponto de vista de um sistema fundamentalmente numérico, você tirar um 6 numa disciplina cuja média é 7, você é um fracasso. Entretanto, se você perceber que você tirou esse 6 no segundo bimestre, sendo que no primeiro bimestre você tinha tirado um 4, você progrediu 2 pontos. Quer dizer, você teve mais sucesso do que no primeiro bimestre. Então, a avaliação do fracasso
e do sucesso ele se inverte, né? E esse sistema, por exemplo, de notas, de qualificação, é terrível. Você qualificar por nota, você qualificar por número um indivíduo, a capacidade do indivíduo, né? Se você avaliasse, por exemplo, a progressão que uma pessoa faz do início ao final de um processo de ensino-aprendizagem, a própria noção de fracasso ela seria completamente diluída e o sucesso seria medido não com um número, mas no progresso que o indivíduo fez de um ponto A para um ponto B, né? Não, com certeza. Cara, isso que você falou é uma questão muito interessante que eu, como professor, trago para minha vida. Então, assim, terminou o ano, né? Tem o conselho de classe e tudo mais, as turmas. E é uma coisa que eu sempre bato em cima, e eu vejo meus colegas também batendo muito em cima disso, né? Por exemplo, mais que um aluno, às vezes, ele não atingiu uma média para passar de ano, mas, poxa, igual você falou, primeiro trimestre ele tira um 3. Poxa, no segundo ele foi para um 5. No Sim. terceiro ele quase chegou no 7. Então, assim, eu tento enxergar com essa visão, mas realmente, como você falou, predominantemente as universidades, as escolas, basicamente, atingiu a média, você é capaz, você teve sucesso, você não teve, você é um fracasso. Mas eu também, assim, eu também trouxe à luz essa questão da escola, porque a gente, cara, passa nessa pressão até a vida adulta se a gente for levar em consideração a faculdade, né? E, assim, daí a gente vê, assim, muito isso hoje em dia, mas não só hoje. Assim, daí a família coloca a criança na natação, no balé, no inglês, no espanhol, no alemão, e o filho tem que estar com 17 anos poliglota, sabendo Nossa. dançar, Sim. sabendo nadar, sabendo lutar. Pois é. E parece mais que a pessoa ela vai criar mais um currículo do trabalho do que um currículo de É. experiências de vida. Bom, com Né? certeza. Cara, isso que você falou também de uma série de, digamos assim, metas que se estabelecem para uma pessoa que acabou de vir ao mundo, ela simplesmente foi arremessada nessa loucura que a gente chama de planeta Terra. Ela simplesmente foi tirada do absoluto vazio e colocado aqui, ou então, para quem tem alguma crença nesse sentido, ela foi retirada de um absoluto mistério e colocada aqui num trem literalmente andando, num metrô 743 em pleno funcionamento. Verdade. Então o indivíduo ele nem se inteirou ainda de quem ele é, do que é o mundo, do que é as coisas, e já tem gente colocando uma pilha de metas e expectativas em cima dele, que na verdade isso reflete sim um fracasso, mas reflete um fracasso dos pais. Né? Porque o pai gostaria de ter sido jogador de futebol e não foi. A mãe gostaria de aprender inglês, mas não aprendeu. Nossa, A sim, mãe cara. gostaria de ser bailarina, mas não foi. O pai gostaria de tocar violão e não tocou. Então, o filho tem que cumprir essa série de expectativas que os pais não tiveram. Ou seja, os pais não admitem o seu fracasso em determinadas áreas, ou em vez de tratar nesse termo fracasso, tratar na ideia eu não tive a oportunidade, ou talvez eu não tive mesmo o interesse de desenvolver determinada área, Sim. e por isso eu não desenvolvi. Isso não significa que eu seja um fracasso, mas talvez a sociedade coloque nesses termos, né? Se você não sabe falar inglês com 15 anos, fluentemente, você é um fracasso, quer dizer. Então os pais eles colocam que o filho cumpra isso para eles, como se o filho fosse uma espécie de extensão dos próprios pais. E, cara, isso é extremamente complicado, porque se o filho conseguir atingir um sucesso em todas essas áreas, violão, balé, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, certamente ele vai ser um fracasso na vida psicológica, emocional, afetiva, de relacionamentos e etc. Né? Com certeza. Cara, e eu, trazendo novamente a experiência com alunos, assim, eu percebo isso muito, cara, com adolescentes. Quantos alunos, eles querem realizar uma faculdade, um curso de uma determinada área que às vezes não tem nada a ver com a área que eles vão realmente prestar o vestibular. E a Sim. justificativa é por quê? É porque meu pai quer, porque minha mãe quer. E aí, quando você dá uma cutucadinha mais a fundo, você percebe que, na verdade, aliás, o porquê de eles quererem, né? É isso que você falou. Eu queria, na minha infância, ser médico. Eu não pude, então meu filho vai ser. Eu penso que uma das piores coisas, né, que uma família pode fazer para um filho é colocar expectativas e como eu posso dizer, Metas? propósitos, metas, isso que não pertencem a ele, sabe? Exatamente. É Não como, pertence a ele. Essa é a frase. cara, é isso, é como se a criança nascesse e um bebê e você começa a fazer uma tatuagem nela. E Isso. aí você obriga ela a completar essa tatuagem em cada estágio da vida dela. Ou seja, é uma marca que ela vai escolher para a vida dela e que, dependendo dos traumas psicológicos, literalmente vira uma marca que nunca vai deixar a pessoa em paz. Então, cara, realmente, assim,
A gente vive, né, nessa questão. Eu vejo uma questão muito preocupante nisso por dois aspectos. A primeira é que a gente vive num país subdesenvolvido, extremamente desigual, embora pessoas que vivam em bolhas achem, né, que meritocracia existe no Brasil e que quem quer alcança. Mas assim, eu acho isso muito cruel, essa ideologia ser tão marretada na cabeça dos jovens, justamente por isso a gente vive num país desigual e às vezes talvez não é a família, mas a sociedade como um todo espera de você uma coisa que virtualmente você não tem como promover, né? Ou que não lhe diz respeito, né? Que não é Exatamente. seu. Talvez não é nenhum sonho que é teu, exato, né? Cara, às É. vezes você nem quer aquilo pra tua vida, mas você acaba aceitando, Pois né? é nesse sentido que no início eu disse, dependendo do contexto, a melhor coisa que você pode fazer da tua vida é ser um fracasso. Ou seja, fracassar naquilo que não é teu. Descobrir qual é o teu sucesso, qual é a tua meta pessoal de vida. Sim, O que é com que você certeza. quer para você. E seja um fracasso naquilo que os outros acham que é ser um fracasso, enfim. Não é eles que vão calçar os teus sapatos, não são eles que vão encontrar você na sua cama pensando no dia de bosta que você teve, porque você não fez absolutamente nada do que você queria, né? Então, assim, Sim. não é ele que vai, não é a sociedade que vai pagar os teus antidepressivos, as tuas terapias, para tratar de uma vida mal vivida ou pelo fato de que você viveu a tua vida inteira a vida dos outros e a tua vida você não viveu nada. Então, fracasse em viver a vida dos outros e seja um sucesso em viver a tua vida, né? Olha, Pois é, olha, essa é isso uma aí. frase de efeito. Não, ó, já dá pra fazer um meme de respeito, um quote, Eu colocar. acho que a Não, thumbnail tem que ser eu, essa. eu acho que tem que colocar a foto do Lucas em preto e branco e aí colocar na frente essa frase. Eu não lembro agora a frase completamente, mas depois eu vou ver a frase e vou fazer uma thumbnail, vou fazer uma arte com isso. Pegar uma foto em preto e branco e colocar, porque ficou impactante. Mas Metrô aí, 743, autoajuda. Onofre Lucas 2021. Cara, mas você sabe que isso que você falou talvez seja talvez um dos maiores desafios da vida da nossa sociedade. Acho que principalmente uma sociedade ocidental que é a nossa. É você não se importar com o que os outros falam. Porque Nossa, assim, sim. porque às vezes você até chega nesse estágio assim de, putz, eu tenho a vida que eu quero, que eu considero ser feliz pra mim, aliás, que eu considero um padrão de felicidade pra mim e tudo mais. Mas aí, se você não souber literalmente cagar baldes pro que os outros pensam de você ou falam de você, eu acho que é uma coisa que vai incomodar bastante, sabe? Vai ser sempre aquela coisa assim, alguém vai te comparar, alguém vai falar, nossa, porque você viu que fulano fez isso, e você? Né? Então, eu penso Aham. que o caminho para se chegar é esse mesmo, mas eu acho que você só vai conseguir chegar nele a partir do momento que você conseguir totalmente ignorar aquilo que as pessoas falam de você. O que você acha? Então, eu acho que de certo ponto de vista, sim, mas eu acho que cabe pelo menos né, do meu ponto de vista, acho que cabe uma ressalva nessa totalidade. Porque eu acho também, Bruno, por um outro lado, que tudo aquilo que ele é extremamente parcial, ele puxa para um único lado, ou seja, simplesmente ignore tudo que as pessoas disserem a seu respeito, tudo que as pessoas pensarem acerca da tua vida. Eu acho que isso também é uma atitude extrema e que cabe um contraponto. Eu acho que assim, o que as pessoas pensam sobre você? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que pessoas? Quem é É, esse oculto ou esse abstrato pessoas? Você entende? Porque, por sim. exemplo, pessoas podem ser pessoas que por talvez ter o sangue do teu sangue, que para mim não vale bosta Não, nenhuma, pra mim também. né? Mas às vezes são pessoas que têm o sangue do teu sangue, entretanto não tem absolutamente nada a ver com a tua vida. Aquele primo lá da PQP, aquela tua tia, cara, que pô, não sabe nada da sua vida, mas apesar disso quer ditar regras para você de como você deve viver e etc. Bom, eu acho que para essa gente sim, você tem que cagar baldes. Para essa gente você não tem que dar a mínima importância porque elas pensam, porque elas não têm nada a ver com a tua vida, elas não te conhecem, e a opinião delas, por conta disso, não deve interferir. Entretanto, tem pessoas que nos querem bem. São poucas. A minoria. A maioria das pessoas que a gente conhece, elas estão cagando para nós. Aí tem uma pequena parcela que elas querem fuder com a gente e tem uma pequena parcela que quer o nosso bem. Então, eu acho que essa pequena parcela que quer o teu bem, você precisa saber analisar exatamente quem é.
Porque a opinião dessas pessoas ela não deve determinar o que você faz, mas elas devem servir como ganchos para você fazer reflexões acerca do caminho que você tem tomado. Porque às vezes essas pessoas, justamente por quererem o seu bem e estarem de um ponto de vista afastado, de fora da tua vida, consigam observar algumas coisas que você não consegue. Então você consegue sim recalcular a tua rota, reprogramar as tuas metas, ou repensar o teu caminho a partir da palavra de alguém, da palavra certa de alguém. Então, assim, nunca os extremos, né? Primeiro, aprenda a diferenciar as pessoas. Que pessoas? Pessoas que não têm nada a ver com a minha vida? Dane-se. Pessoas que eu sei que querem o meu bem, que estão do meu lado e que às vezes podem dizer coisas difíceis, mas que você sabe que é para o teu bem, eu acho que você deve aproveitar, entende? Você deve aproveitar esse ponto de vista que está vindo de fora para você recalcular a tua rota, tanto no sentido de que, cara, putz, estou no caminho certo, ou eita, eu acho que eu estou me embrenhando aqui por um caminho que não é tão legal, ou talvez um caminho que não dê no objetivo que eu quero, então eu repenso, né? Eu acho que seria mais ou menos isso, sabe? Você aprender a diferenciar as pessoas que dão opinião sobre a tua vida. A maioria caga para você e você deve talvez cagar para elas ou pelo menos não deixar que a opinião delas interfira na tua vida. E das outras da mesma forma, você não vai deixar que a opinião às vezes de uma pessoa querida determine o que você vai fazer, mas você pode deixar que a opinião de uma pessoa querida te provoque reflexões, entende? Não, com certeza. Cara, eu só queria perguntar antes, tá tudo bem com você? Porque você fez umas falas muito específicas com muita emoção, então tá tudo bem. Não, Não é nada particular. não, de forma alguma, de forma alguma. Não, é aquele meme. Nossa, o que você falou foi muito específico, tá tudo bem, é um caso real. Talvez seja. Eu acho que tudo que nós estamos falando até verdade. agora é extremamente Não, mas pessoal. é que eu senti uma emoção visceral, assim, sabe? Tipo, como se eu estivesse vendo um alvo na sua frente, assim. E que eu espero que não seja eu. Não, brincadeira. Mas, cara, concordo plenamente, assim. É porque, assim... E aí, claro, eu acho que é uma questão que é saber conhecer as pessoas, né? Aliás, saber conhecer, então, no caso, ter essa técnica própria interna sua de como conhecer as pessoas e conhecê-las de fato, eu penso realmente que, concordo com você que, assim, é necessário. Eu penso que você traçar uma régua, né, e falar assim, olha, daqui pra lá são as pessoas que eu cago totalmente. Eu acho que é mais fácil. Porque basicamente você pega igual você falou, parente que eu não tô nem aí, desconhecidos, ou pessoas que não têm absolutamente nenhuma influência na nossa vida. Mas eu acho que as pessoas que são mais próximas, seja por convívio, ou até como você disse, consanguinidade, muito próximo e tudo mais, eu acho que com o tempo a gente tem que ir realmente conhecendo, né, ver com quem a gente pode se abrir, com quem a gente pode falar, e usando essas pessoas, como você disse também, como um termômetro, né? Olha, eu tô pensando em fazer tal coisa na minha vida, uma mudança na minha vida, e eu vou falar com fulano, com ciclano, com beltrano. Claro, não vai sair falando pra todo mundo também, porque é impossível uma pessoa ter tantas pessoas de confiança na vida, né? Se jamais, tiver sortuda, mas eu acho que é utópico. Não, se tiver é uma iludida, sem dúvida nenhuma. Provavelmente é uma iludida que tá sendo feita de trouxa por alguém, né? Por geral. Mas... E aí você usa como termômetro. Poxa, todo mundo concordou, todo mundo discordou, ou metade achou legal, metade achou ruim. Quais foram os argumentos? Sim, vendo por esse lado que você falou realmente, né? Eu acho que eu me acalorei muito na hora de falar realmente porque mais pensando mesmo nas pessoas que não têm absolutamente nada, né, a ver com a nossa vida. E, cara, e aí, ainda falando dessa questão de carreira, em todos os sentidos da nossa vida, né, e também, enfim, tudo. Sim. Eu tenho uma impressão, a gente que tem 29 anos, então a gente tá meio que começando a passar por algumas crises, talvez, por conta da idade, mas parece que, assim, até os nossos 20, 21 anos, parece que existe uma mão invisível empurrando a gente por um caminho meio que certo, né? Então, assim, olha, você vai indo por aqui. Então, assim, você terminou o ensino médio, aí você faz a faculdade, aí você começa a trabalhar, e depois? Exato. Parece que a gente, tipo, parece que quando a gente pega uns 24, 25 anos, a gente acorda um belo dia no meio do Atlântico, céu limpo, e pra onde eu vou? Exato. Nossa, é uma analogia perfeita. Cara,
Provavelmente você passou por isso também. Eu também, cara, eu não sei nem se eu já não passei, se eu já passei dessa fase. Eu acho que não. Eu acho Tá que eu ainda, passando. eu tô passando. Eu ainda tô me encontrando nesse Atlântico. Porque às vezes a impressão que dá é essa, por mais que sim, claro, a gente tenha metas de vida, né? O que eu quero para me considerar plenamente feliz, metas eu quero atingir, mas parece que na sociedade capitalista extremamente voltada a essa forma de trabalho que a gente vive, cara, parece que assim, a gente sai da faculdade, existe um cronômetro fazendo Sim. tic-tac na nossa orelha, e assim, olha, você fez 22, você fez 23, você fez 24, você terminou o doutorado, você tá falando 6 línguas, cara, e o carro próprio você já tem? E a casa? Já viajou pro exterior? Já viajou pro exterior? Cara, é a segunda casa, porque você tem que ter uma renda extra. Exato. E a casa na praia vai ter quando? E os filhos Cara, você vai ter quando? E os netos e etc, né? exato. E isso começa se a gente der moral para essas vozes, a fonte vozes da nossa cabeça, cara, se a gente der moral para isso, a gente pira. Eu vou falar para você, quando eu tinha meus 20 anos, eu tinha essa ideia, vou dizer assim, mas essa ideia babaca. Para mim isso hoje é uma ideia babaca de, nossa, até tal idade eu quero conquistar tal coisa. E cara, eu tinha uma lista de coisas que eu queria conquistar antes dos 30. Se eu risquei uma coisa da lista, foi um entendeu? Você é um fracassado, Bruno. Cara, você é um fracassado, admita. Cara, então vamos lá. Cara, na visão da sociedade, sinceramente, eu acho que eu sou um fracassado. Mas veja bem, eu sou um fracassado pra bolha da cidade, da região que a gente vive. Sim. Né? Uhum. Se eu for me considerar num nível do nosso país, em que há uma grande desigualdade social, cara, como uma pessoa que, tive uma família estruturada, né, nunca faltou comida na mesa, um homem branco, então assim, cara, querendo ou não, gozei de muitos privilégios que muitas pessoas não gozaram. Sem dúvida. Então assim, até mesmo pela essa visão capitalista, acho que a gente tem que bifurcar em duas, né? Nossa, não, vou bifurcar em 3. Pleonasmo, a gente vê por aqui. Não, mas assim, então eu vou falar agora, vou deixar bem assim acentuado. Então vamos bifurcar em duas, né? A visão capitalista mais alienada possível da bolha privilegiada. Então, sim, eu sou um puta de um fracasso, porque na minha lista de coisas que eu queria. Bom, eu tô com 29 ainda, falta um ano, né? Vai que. Mas as coisas que eu queria fazer antes dos 30, eu devo ter riscado uma, duas coisas. Mas se você for pegar uma visão, mesmo que, sob a ótica capitalista e esse American Way of Life, que até hoje é vendido pra gente. Sim, sem dúvida. Dá pra reduzir um pouco essa sensação de fracasso. No sentido de, eu tenho que ser agradecido pelo pouco que eu tenho ou pelo pouco que eu conquistei comparado ao que eu pretendia lá atrás, né? Então, assim, poxa, a gente vive num país, ainda mais com essa pandemia, muita gente desempregada, muita gente aí sofrendo, morando na rua, não tendo o que comer. E assim, então, nesse sentido, eu acho que mesmo sob uma lógica capitalista cruel, feroz, ainda assim dá para não se considerar um fracasso diante da nossa realidade, não só como país, mas também desse país que a gente está. E nem vou entrar no aspecto político, né? Porque. Pois é, não é o tema, né? Não é o tema, né? Mas, cara, tem comida, tem um teto. Então, assim, não, eu não sou um fracasso. Mas nessa visão clichê que a gente está discutindo agora, cara, eu sou um puta de um fracasso, um mega fracasso. E você, Lucas? Cara, eu acho que essa questão que você toca do sistema econômico que a gente vive, né, o famigerado capitalismo, ele tá, de fato, concordo plenamente, ele está diretamente relacionado com as noções de sucesso e fracasso que a gente tem. E a maioria das noções de sucesso que a gente tem está ligado à materialidade. Né? Igual você falou, você tem carro, mas qual carro que você tem? Você tem casa, mas qual que é a tua casa? Em que bairro está a tua casa? Quanto é o teu salário? Aonde você trabalha? Que roupa você usa? Que marca você usa? Qual é o teu celular? É da maçã? É o do que explode? Ou do qual que é? Não dá para saber de que marca que eu estou falando, jamais. Não, imagina, não. Eu vou te ajudar. Um que vem sem carregador. E o outro que vai vir sem carregador, né? Agora piorou, né? Agora...
Eu acho que isso é um fracasso, entende? Você vendeu o celular sem o carregador é um fracasso. Não vou dizer que quem compra é um fracasso também, porque, de certa forma, sei lá, vamos tentar ver o copo meio cheio e dizer que essas pessoas são meio reféns do que essa indústria faz, sendo que, na verdade, não era. Mas, enfim, eu acho que, voltando à questão capitalista... Vamos passar um paninho, né? Vamos passar um paninho. Mas, assim, voltando para a questão do sistema econômico, é lógico, porque o sistema ele precisa ser retroalimentado. Então, você precisa colocar os valores do indivíduo, ou seja, você precisa colocar as coisas para as quais os indivíduos dão atenção e dão importância na materialidade. Porque se você coloca aquilo que o indivíduo dá valor em algo material, se você coloca valor, não preço, mas se você coloca valor em algo material, você vai fazer com que esse indivíduo, de certa forma, produza e mova toda a cadeia econômica, produtiva e etc. E é o que vai manter o sistema funcionando. Então é por isso que muitas vezes a ideia de sucesso e fracasso que a gente tem, ela está ligada à ideia de materialidade ou de posses, né? Enfim, que vai um pouco também na própria ideia de uma sociedade do espetáculo que a gente vive, né? Existe na filosofia algumas discussões nesse sentido, mas é a ideia de que você está sempre fazendo uma performance, né? Você está sempre tendo que apresentar alguma coisa. Então, o teu celular ele tem que ser uma performance, a roupa que você usa ela precisa ser uma performance, o carro que você chega, o bar que você vai, a casa que você mora, a livraria ou a estante de livros atrás de você, na qual você tira suas fotos ou faz as suas web aulas, enfim, etc. Tudo isso acontece quando você coloca valor em algo material, né? E a gente, de certa forma, está meio que condicionado a fazer isso pela influência enorme que o próprio sistema faz com a gente. Entretanto, eu acho que uma forma de você não se sentir um fracasso, mesmo que talvez a sociedade, pensando nesse sistema econômico, talvez diga de você, é exatamente você não pensar as tuas realizações em sentido de conquistas materiais, mas você pensar as tuas realizações num sentido de conquistas talvez emocionais. Bom, eu não tenho carro do ano, às vezes eu não tenho nem carro, eu moro de aluguel, não tenho casa própria, eu uso a roupa mais barata, mas eu sou uma pessoa equilibrada. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, consigo me manter em absoluta paz mediante aquilo que eu não tenho controle, por exemplo. Esse é um valor extremamente difícil e essa é uma prática absolutamente difícil para nós que queremos estar sob controle de tudo ao mesmo tempo. Então, você ter essa conquista, ou seja, você não se perturbar mediante coisas que você não pode mudar, na minha opinião, é uma conquista muito mais importante, que vai ter um significado muito maior na tua vida do que um carro do ano, ou do que uma casa na praia, ou etc. Então, acho que uma boa forma também de você fugir dessa ideia de que sou um fracasso é você mudar o lugar onde você está colocando os teus valores. Você tirar esses valores da materialidade, da produção, do dinheiro, e você colocar em realizações pessoais. Virtudes que você conseguiu desenvolver, vícios que você conseguiu se livrar, e ao mesmo tempo situações de vida trágicas que todos nós passamos que você conseguiu lidar. Entende? Às vezes você tem gente endinheirada que se mata. Por quê? Bom, porque foi um absoluto fracasso em sua vida psicológica. A vida pessoal dessa pessoa, quando ela estava sozinha, debaixo do chuveiro, tomando banho, chorando, enquanto ninguém via, ali estava o fracasso. O fracasso que o sucesso do dinheiro escondia durante o dia. Mas enfim, Bruno, nosso tempo urge, né? Eu acho que você falou, né, que tem o relógio do capitalismo que fica contando, e aí, terminou a faculdade, mas e aí, o doutorado, e o emprego, e a promoção e tal. Eu acho que existe um relógio, sim, mas é um relógio que, na verdade, não deve ser o relógio do sistema econômico, mas deve ser o relógio da morte, né? Você está cada vez mais perto da morte, independente de quanto ela vier, você sempre vai estar mais perto do que ela. Eu acho que esse é o relógio que importa. Mas o nosso relógio não é o da morte, mas é o da morte deste episódio, primeiro episódio do Metrô 743. Então, Bruno, assim, fechando, concluindo, algo que você acha que ainda não tenha sido contemplado nessas nossas divagações? Com certeza. Você não vai fugir, Lucas, porque eu perguntei e você não respondeu. Não respondi? Perguntei pra você. E você? É um fracasso?
Cara, é verdade. Você Eu fugiu! fugi. Na verdade, eu me entreti aqui nas minhas próprias palavras, esqueci. Mas agora respondendo de forma rápida, eu acho que a minha resposta é a mesma que a sua. Eu acho que do ponto de vista de muita gente, eu sou um fracasso em coisas que eu me acho um sucesso. E tem o contrário também. Tem coisas que eu tenho certeza absoluta que a maioria da sociedade acha que eu sou um sucesso e que eu me julgo um absoluto fracasso. Muito bem. É isso. E eu também penso assim que, trazendo por essa questão interna, ou seja, a gente olhando para o ser e não para o ter, esse ter bens materiais ou conquistas materiais, eu tento me enxergar é, como aquele aluno da escola, sabe? Hum, É, poxa, eu sei que hoje eu melhorei nessa área da minha vida em relação a ontem. Isso me dá uma sim, sensação de, poxa, eu tô tendo progredindo, sucesso, eu tô né? progredindo. Não é Aham. igual hoje mesmo eu conversei um negócio com você sobre, putz, o Bruno de 2, 3 anos atrás teria uma atitude totalmente diferente da de hoje. Sim, E por mais que a de hoje não tenha sido perfeita, né, você sabe muito bem disso, mas a de 3 anos atrás teria sido muito pior. exato. Né? Então, a gente nunca sabe o dia, a hora que a gente vai morrer. Então, se a gente colocar um ponto de chegada muito perfeitinho, a gente vai ficar na expectativa e enquanto o busão tá viajando para lá, a gente não vai curtir a viagem, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente conseguir olhar para dentro de si e valorizar essas pequenas mudanças, né? Vou dar um exemplo aqui que talvez quem esteja ouvindo tá achando que é muito abstrato o que eu tô falando. Mas se você é uma pessoa muito nervosa, você é uma pessoa que, tudo eu brigo, tudo eu meto a boca, eu rodo a baiana por qualquer coisa. E aí, poxa, você percebe que isso é ruim, é uma característica ruim, você precisa ser mais equilibrado. Você começa a trabalhar isso, seja com terapia, seja com qualquer outro tipo, enfim, de recurso. Coach quântico, Coach, um coach quântico, né? Vai saber. Talvez para alguém resolva, né? sem dúvida. Mas, pô, se você percebeu, caramba, né? Há um ano atrás eu era uma pessoa muito mais estourada. Ou melhor, um ano atrás não, né? Que eu tô querendo falar de uma janela curta. Mas, poxa, se semana passada eu reagi explosivamente sobre uma situação. Poxa, essa semana eu consegui respirar e consegui não ofender a pessoa. Cara, já é um ganho. Eu acho que quando a gente começa a valorizar. Eu acho que. Putz, eu não quero devagar muito por causa do nosso tempo, mas assim. Eu penso que quando a gente começa a dar valor para as pequenas coisas, sejam elas materiais ou não, cara, eu acho que esse, assim, para concluir a minha opinião, esse é o segredo do sucesso de vida, para você se sentir com sucesso, sabe? Então, assim, putz, eu tô almoçando aqui hoje, cara, eu tenho comida. Pô, que legal, cara, eu tenho comida, tô comendo uma comidinha gostosa. Cara, cheguei do meu trabalho cansadão, calor, putz, abri uma cervejinha trincando, tô tomando com meu amigo aqui. Poxa, que gostoso que é isso, sabe? Putz, eu percebi uma pequeníssima mudança em mim como pessoa. Poxa, que legal isso. Eu acho que a gente valorizar essas pequenas mudanças, esses pequenos sucessos, resgatam na gente essa anestesia que a gente vive hoje de só se importar com sucessões. Quer dizer, com É, sucessos grandões, carro, casa, viagem internacional e tal. Eu acho que é uma forma também da gente conseguir se adaptar, né, e ter esse equilíbrio. com certeza. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que você aprender a valorizar as pequenas coisas e aprender a fruir, sabe? Você presenciar de fato aquilo que você está vivendo agora. E valorizar as coisas internas, talvez mais. Não que as externas não pesem, é lógico que pesam, entendeu? É lógico que é bacana você ter um carro legal, é lógico que é bacana você ter uma casa na praia. E não é errado você trabalhar pra caralho pra você ter isso. A questão é você se achar um ser de sucesso porque você tem isso, ou você se achar um ser fracassado porque você não tem. Porque às vezes você pode ter uma casa na praia, mas você não tem um único amigo verdadeiro para curtir na casa na praia contigo. É, E às vezes você não tem uma casa na praia, mas igual você falou, você tem um amigo para curtir aquela cerveja de milho no final de um dia quente do cacete aqui nos trópicos, né? Então acho que é isso. Para encerrar, eu gostaria, né, na verdade, de retomar algo que talvez eu já tenha dito, né? Que eu acho que a gente tem que se preocupar em ser um fracasso em relação ao que os outros querem que a gente seja, para ser um sucesso em relação ao que a gente quer ser, né? E para mais dicas de como ser um sucesso na vida, fiquem atentos ao Metrô 743. Os próximos episódios
prometem. Bom, Lucas, eu acho que vale um disclaimer aqui também, né? Se você é uma pessoa que talvez tenha essa sensação de fracasso e isso afete muito a sua vida e você tenha pensamentos autodestrutivos, cara, não deixe de procurar ajuda. Procure ajuda de amigos, de familiares, ajuda profissional, ou liga para o CVV, enfim, não deixa isso tomar conta da sua vida, não é, Lucas? Exatamente. Esse sentimento de fracasso é, que pode vir a incomodar você, que pode vir a te fazer pensar de forma a te desvalorizar. Se você se desvaloriza, se você, de certa forma, se coloca para baixo por conta dessa ideia de um suposto fracasso, é isso mesmo. Tenta rever a tua noção de fracasso e sucesso, e ao mesmo tempo em que você compartilhe isso com familiares, com amigos, com profissionais, com pessoas que você sabe que querem o teu bem, como a gente falou ao longo desse episódio. Procure as pessoas que você sabe que te quer bem para te ajudar a duas coisas: a se livrar dessa noção talvez equivocada de fracasso e a se livrar ou a lidar, ou a, melhor dizendo, a transformar esse sofrimento psíquico que talvez você esteja passando da melhor forma possível. Então não deixe de procurar ajuda, não deixe de compartilhar se isso é algo muito pessoal que te incomoda muito. Até porque, com toda a certeza do mundo, você é um sucesso em muitas áreas e às vezes é você que não está enxergando isso. Então é isso, né, Lucas? Terminamos por aqui o É, nosso primeiro episódio do Metrô 743. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado de participar dessa conversa com a gente, tenham embarcado nessa viagem. O metrô para por aqui hoje. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Contigo, Lucas. é isso aí, pessoal. Grande abraço, grande beijo. Estejam conosco para o próximo episódio desse metrô, que com certeza promete. Até, valeu! Valeu!